João, capítulo 13, a gente vai ler do verso 1. Diz assim: um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sentado servindo o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês serão se a praticarem. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado porque nós cremos que nessa manhã a Tua graça se renovou sobre nós. A Tua palavra fala que o Senhor foi quem soprou sobre nossas narinas o fôlego de vida. E nessa manhã nós acordamos, nós respiramos. E o fôlego de vida foi renovado, Deus, em nossos pulmões, renovando vida sobre cada um que chegou aqui. Pai, a vida é uma dádiva do Senhor. E se estamos de pé, porque até aqui a Tua poderosa mão de graça e misericórdia tem nos guardado e nos sustentado. Pai, mas nessa manhã nós chegamos a esse lugar, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E de uma forma especial, Pai, nós oramos, pedindo que o Senhor se faça presente em nosso meio, Pai, por meio do Teu Espírito, testificando tudo o que já aconteceu aqui. Mas nesse momento de forma especial, Pai, que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração, Pai. E que ela fale, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Pai. Nós queremos sair daqui transformados. O culto é para Ti e para o louvor da Tua glória. Pai, tem misericórdia do pregador. Me usa com graça nessa manhã, Pai. Essa é a nossa oração e nós fazemos rendidos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Essa semana eu tive o desafio de ministrar em um ato ecumênico, formatura do curso de Direito. E Deus colocou no meu coração uma mensagem de exortação sobre justiça, usando o texto das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mas ao término da minha mensagem, Deus sempre me traz esse texto do lava-pés à memória, porque a ideia que eu tenho no meu coração, e basicamente é o que o contexto nos explica, é que esse foi o último encontro formal de Cristo com os seus discípulos. Na verdade, a última refeição. Eu penso que era como se fosse aquela festa da colação de grau, aquele jantar que nós temos para celebrar a nossa formatura. E eu sempre falo isso para os formandos. A ideia, geralmente, de quando a gente passa 4, 5, 6 anos, dependendo do curso, estudando,
é que quando a gente se forma, parece que agora todo mundo tem que viver ao nosso serviço. Agora que eu tenho um diploma, agora que eu adquiri conhecimento, parece que a ideia que a gente tem, a nossa vida está resolvida. Só que no contexto do discipulado com Cristo, quando Cristo entregou ali o canudo para eles, a mensagem foi: agora é que começa a missão de vocês. Por enquanto vocês estavam usufruindo da companhia do Mestre. Vocês tinham o privilégio de caminhar com Ele, de aprender com Ele, de vê-lo agir. Mas a partir do momento que na caminhada cristã nós somos formados, e aqui nesse contexto foram 3 anos de caminhada, cada um de nós aqui tem a nossa experiência com Deus, o nosso contexto. A verdade é que vai chegar um momento na nossa caminhada que mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, de querer se colocar como um eterno aprendiz, e seremos, porque todos os dias temos o que aprender de Deus, mas chega uma hora que Deus nos chamará para frutificar. Mas o que eu acho interessante nesse texto, é porque, como provavelmente esse foi o último encontro formal, talvez o que seria mais conveniente era Cristo dar uma palavra de esperança ao coração daqueles homens. Porque logo em seguida viria a traição, logo em seguida viria a perseguição, logo em seguida viria a crucificação, todo aquele contexto que a gente conhece. Cristo ele poderia ter prevenido aqueles homens, contado o que iria acontecer para que eles não fossem pegos de surpresa. Mas ele separa aquele momento como se fosse para encerrar algo que ainda precisava ser ensinado e ministrado no coração daqueles homens. Porque é como se eles ainda não entendessem que no reino de Deus existe um posicionamento diferente do povo de Deus para com o homem e para com a sociedade. Basicamente, o que eu penso é que Jesus ele queria partir com o dever cumprido e mostrar para eles que a cruz tinha um sentido muito mais profundo e que a prioridade daqueles homens não eram mais a sociedade, sim o reino de Deus. E o reino de Deus é esse reino que subverte, que o maior ele é o menor, que aquele que quer ser considerado alguém, ele se torna servo de todos. Mas o que o texto vai falar é que é como se eles ainda não entendessem. E eu estava pensando sobre isso porque eu estava falando numa formatura que possivelmente muitos jovens que estavam ali, eles nem conheciam a palavra de Deus ou não tinham acesso ao conhecimento das verdades de Cristo. Só que quando eu chego numa igreja local, eu me deparo às vezes com um povo com o mesmo sentimento. Existe inclusive uma deturpação na teologia dos nossos dias, que muitas pessoas falam: pastor, eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser o quê? Para ser cabeça. E a gente acha que pelo fato de sermos filhos do rei, o mundo tem que estar à nossa disposição e ao nosso serviço. Obrigado, querido, Deus abençoe. Por incrível que pareça, esse não é apenas um confronto que nós fazemos com aquele que não conhece a palavra. Deve ser um confronto que nós devemos fazer na nossa casa. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele deu o exemplo máximo de serviço, ele não falou mais para as multidões. O texto fala que aqui o ministério dele com as multidões já tinha encerrado. Ele não falaria mais às multidões. E eu sempre penso sobre isso. A maioria das vezes que Deus se manifesta para as multidões, ele vai falar sobre a graça, sobre a misericórdia, mas ele quando conversa com os filhos dele, ele não conta conversa. Ele rasga a alma, ele confronta, ele traz verdades porque ele quer construir algo eterno no nosso coração, ele quer construir algo eterno na minha vida e na sua vida. Mas eu quero, antes de me aprofundar no que nós vamos falar, só fazer uma breve introdução do Evangelho de João, até chegarmos no contexto do texto. Esse evangelho ele é muito peculiar, é muito particular, porque ele se dedica basicamente a relatar os grandes feitos, os grandes milagres de Cristo. É por isso que lá no finalzinho, no capítulo 21, verso 24 ou 25, ele vai dizer assim, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus também fazia muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para relatar todos os feitos de Cristo. O Evangelho de João
ele tem essa característica de relatar os grandes feitos, os grandes milagres de Cristo. É por isso que nesse evangelho vai constar os 7 milagres messiânicos, que era fundamental no contexto judaico. Existiam milagres que só poderiam ser feitos pelo Messias. E se você for lá em João 2, está lá, ele transformando algo em vinho. João 4, a cura do filho do oficial à distância. João 5, a cura do paralítico no tanque de Betesda. João 6, não só a multiplicação dos pães e peixes, mas logo em seguida no mar, Jesus anda sobre as águas. João 9, a cura do cego de nascença. E João 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Só que todos esses milagres, eles tinham uma conotação primordial, que eram revelar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Por isso que em João 20, no verso 13, ele vai dizer assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesses livros, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida neste nome. Isso é muito importante, sabe por quê, meu irmão? Porque a gente, além de viver uma geração e um evangelho que é pregado, onde nós somos cabeça, e que as pessoas têm que nos servir, nesse evangelho que é pregado, aqueles que são usados por Deus por profecias, por milagres, eles acabam recebendo a glória que não lhe é devida. Porque o texto está falando que todos os milagres que foram revelados em João, foram para testificar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Porque eu e você, nós somos criados com esse propósito. Testificar em tudo aquilo que a gente faz, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. E uma das coisas importantes para a gente entender no Evangelho de João, é que se você parar para pegar e esmiuçar, você vai perceber que dos capítulos 1 ao capítulo 12, Jesus realiza o milagre e explica a essência daquele milagre e explica a importância daquele milagre. Mas a partir do verso 13, do capítulo 13, as coisas mudam. Porque agora Cristo começa com a sequência de ensinamento para o grande milagre que iria acontecer, que é a morte e ressurreição de Cristo, algo que nem os seus discípulos conseguiam compreender. Preste atenção, enquanto do capítulo 1 ao 12, Jesus fazia um milagre e explicava o milagre, a partir do verso 13, as coisas mudam. A sequência de ação é explicando o grande milagre que é a morte e ressurreição. Pastor, por que você está falando isso? Porque o capítulo que nós lemos, os versos que nós lemos, tem a ver com cruz. Porque o serviço que Cristo chama a sua igreja a realizar é um serviço sacrificial, preste atenção, que aponta para Cristo. Quando nós vivemos a serviço do mundo, nós estamos mostrando para o mundo que existe um verdadeiro rei que governa a nossa vida, que existe um verdadeiro Senhor do nosso tempo, Senhor dos nossos recursos, Senhor dos nossos talentos, e só a Ele nós devemos glória e louvor para todo sempre. E aí nós chegamos no contexto desse texto, que basicamente os discípulos eles tinham vindo de Betânia, e os seus pés estavam cobertos de poeira. Naquele contexto não tinha asfalto. Mesmo que se nós andarmos com o pé no chão no asfalto, ele também fica preto. Basta passar o dia andando em casa sem sandália que o seu pé vai sujar. E naquele contexto eles não poderiam sentar à mesa sem lavar os pés. Culturalmente falando, quando eles eram recebidos numa casa, o Senhor, ele separava um servo, geralmente o servo mais humilde, para que ao receber os seus convidados, lavasse os seus pés. E o que a cultura nos ensina é que quando o Senhor, ele lavava os pés daqueles convidados, era dupla honra. Porque lavar os pés era serviço de um servo humilde. E o que o texto vai nos mostrar basicamente é que essa missão que era para servos humildes, quem se colocou à disposição de fazê-la, de realizá-la, foi o Rei dos Reis e foi o Senhor dos Senhores.
A gente sempre usa a cruz como símbolo de maior humilhação, mas preste atenção, a partir do capítulo 13, todas as ações de Cristo se remetem àquilo que Ele queria concretizar na cruz. A verdade é que, se a gente for sincero, toda a jornada de Cristo com os seus 12 foi uma jornada de humilhação, foi uma jornada de humildade. Eu lembro de alguém tentando defender a teologia da prosperidade e falando que o burrinho da entrada triunfal era para o que nos dias de hoje é uma Ferrari. Meu Deus do céu, é muita forçação de barra. É muita forçação de barra. Você quer defender uma ideia que é antibíblica, que é anticristã, e você fica forçando argumentos. Meu irmão, não tem como você ler os evangelhos e você olhar a trajetória de Cristo e você não perceber que desde o dia que Ele chegou nesse mundo foi uma jornada de humilhação. Sabe por quê? Ele poderia ter vindo como um rei. Ele poderia ter vindo como um governante. Ele é Deus. Foi Ele que criou todas as coisas. A Bíblia fala que toda autoridade está sobre suas mãos, que Ele governa todas as coisas, mas Ele preferiu vir à terra e nascer numa manjedoura, não ser conhecido como a criança que nasceu em Belém, mas ser conhecido como Jesus o quê? O Nazareno. Não por causa da igreja do Nazareno, meus irmãos, amém? Espero que vocês entendam isso, mas porque Nazaré era uma cidade de prostitutas, de judeus mestiços, de pessoas rejeitadas. É por isso que quando eles olham Jesus, aquele filho de João, o Nazareno, vocês estão dizendo que ele é o Messias? Porque eles sabiam a terra que ele foi criada. Um local que era rejeitado pelos próprios judeus. Aquele que poderia ter vindo como rei, aquele que poderia ter vindo como governante, ele prefere nascer de forma humilde, viver no meio de pessoas humildes, e isso tem uma grande lição ao meu coração e ao seu coração. Aí sabe o que é mais louco? É que essa era a última ceia. Talvez Jesus poderia até falar assim, às vezes a gente fala isso, né? Me cansei, estou há anos tentando ensinar esses meninos. Isso é o discurso de todo pastor de jovens, porque muda a geração, mas os pecados é o mesmo, os problemas é o mesmo. Eu estava rindo esses dias, conversando com a liderança de famílias, que eu digo assim, ó, jovem dá trabalho, mas jovem é ensinável. Não se ofenda, eu estou falando brincando, é o jeito mais de ser. Mas eu lembro que eu ouvi uma frase de um tio, que eu não vou falar aqui para entregá-lo, que ele falava assim, meu filho, você quer mudar o mundo, invista em jovem. Porque velho é cabeça dura, bicho, velho não muda não. E eu estava dizendo para o Ministério de Família, não quer que eu me meti? Larguei a juventude para trabalhar com casais com gente madura. Aí eu lembro que eles começaram a discutir, que é isso, pastor? Está dizendo que a gente é cabeça dura? E teve um sábio que falou assim, a gente é mesmo. A adulta é cabeça dura mesmo, tem dificuldade de mudar. Mas jovens são ensináveis, amém? Essa geração não está perdida. Em nome de Jesus. Jovens são ensináveis. Talvez o que falta é uma igreja madura se dedicar a cuidar de uma geração imatura. Eu tenho aprendido isso. O que falta é uma igreja madura se dedicar a uma geração imatura. Eu não posso exigir desses meninos a maturidade que eu tenho. E olhe lá, que eu me acho muito imaturo ainda. Tem muita coisa para me aprender. Por isso que eu fui trabalhar com famílias. Para ver se eles me ensinam alguma coisa em nome de Jesus. Eu estou falando com sinceridade no meu coração. Eu tenho dito isso. E talvez Jesus, nesse contexto, ele poderia falar 3 anos. E eles não entenderam nada. E aqui eu entro na primeira lição desse texto, que eu quero extrair os nossos corações. E eu desafio com a hora. Você sabe que o pastor Marcos gosta de pregar. Mas eu prometo que a gente vai respeitar o tempo. A primeira grande lição desse texto, para mim, antes de falar sobre serviço, é a afirmação do amor de Deus por nós. Um amor que nos salva e nos chama a um relacionamento profundo com Ele. Pastor, deixa eu entender melhor. Fica com a sua Bíblia aberta, no capítulo 13, que nós vamos ler ainda os versos. Olha como é que ele começa o verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, ele diz assim, ó, tendo amado os seus que estavam com ele vai falar o quê? Amou-lhes até o quê? O fim. Mas o texto não para por aí. Olha o que ele fala no verso 2, eu estou lendo na versão da NVI. Olha a circunstância que ele declara que amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e ele diz assim, ó, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Olha o detalhe desse texto, gente. Quando o texto revela que Cristo os amou até o fim, a condição era essa, que ele já sabia que Satanás tinha tomado o coração de Judas e que Judas já tinha o quê? O traído, mas o texto fala assim, tendo os amado até o quê? Até o fim. Porque, meu irmão, não importa o tamanho do nosso pecado. Não importa quantas vezes, por causa da dureza do nosso coração, ou até por causa da nossa carne, quantas vezes a gente rejeita Deus com atos, com palavras, meu irmão, não importa. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Há quem diga que Cristo, quando ele está caminhando para a cruz, antes de tomar aquela decisão, ele enxerga que seu sacrifício iria purificar e perdoar os pecados do passado, do presente e o quê? Do futuro. A expiação de Cristo é suficiente para cumprir a sua obra redentora até que ele venha. E eu me pergunto, meu irmão, que amor é esse? Que mesmo Jesus sabendo que nós vamos falhar, às vezes a gente fala assim, Judas é um traidor. E você, meu irmão? Quantas vezes você traiu Jesus ao longo da sua jornada? Quantas vezes negamos ao Senhor, negligenciando o chamado que Ele nos deu, com mentiras, com hipocrisia, com tantas outras coisas. Mas o que o texto está falando é que isso não importa. Cristo nos amou e Ele nos amará até o fim. Até o fim. Ninguém vai poder chegar no grande dia e falar, Senhor, o Senhor não agiu com misericórdia, Senhor, o Senhor não me amou. Não tem como, não tem como, ao ponto do Evangelho falar que há uma paciência de Deus, por isso que Ele ainda não veio exercer juízo sobre as nações, porque Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus amoroso. Mas esse texto ainda se intensifica. Preste atenção, tudo que acontece a partir do capítulo 13, está falando sobre o sacrifício da cruz. E aí, para não bastar, além de nos amar até o fim, Ele tira as suas vestes, em sinal de humilhação, e diante daqueles que deveria tê-lo servido, Ele vai e faz o quê? Lava os seus pés. Eu estava pensando sobre isso, eu acho que essa talvez seja a expressão de maior intimidade de Jesus com seus discípulos. Eu digo por mim, eu tenho muita dificuldade de mostrar a minha intimidade para qualquer pessoa, só para minha esposa, estou muito satisfeito, amém? Glória a Deus por isso. E Jesus, Ele pega a nudez, a sua fragilidade. Alguns vão dizer que foram as vestes todas, outros vão falar que foi só a parte de cima, não importa, meu irmão, mas ali foi um caminho trilhado de humilhação, para falar assim, ei, além de te amar, eu caminho com vocês como eu caminho com filhos, como amigos, eu não me envergonho de mostrar as minhas fragilidades para vocês. E para não bastar, quando ele começa o lava-pés, você vai ver o contexto aqui do texto, basicamente Pedro negando e dizendo, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés. Ele fala, ei Pedrão, é o seguinte, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem lugar comigo. Sabe por quê? Aqui Cristo está falando sobre uma essência que deveria permear as nossas amizades. O corpo de Cristo é isso, gente. São pessoas lavando os pés umas das outras. Senão não faz sentido chegar para cultuar
receber um bom louvor, uma boa palavra, uma boa pregação. Não, isso não é a plenitude do Evangelho. A plenitude do Evangelho é independente de eu ser empresário, promotor, juiz, o que for. Quando eu estou com minha família, eu tenho a alegria de servir um ao outro. Eu lembro que uma vez eu já falei sobre isso aqui, num testemunho. De uma empregada doméstica que se converte, quando ela vai visitar uma igreja, e quando ela chega lá, ela vê o seu patrão na recepção. E aquilo confronta o seu coração, porque na casa dele, ele pede e ela faz. E quando ela chegou na comunidade de fé, daquele homem que era um homem que tinha posses, ele começou a servir ela. E a cabeça dela entrou em parafusos. Como pode o meu patrão, um homem tão inteligente, um homem tão nobre, servir na recepção? Meu irmão, isso é reino de Deus. O cabeça é Cristo, o resto é o quê? Corpo. E como família, nós vivemos a serviço um do outro. E aqui eu entro na segunda grande lição desse texto ao meu coração, que é uma lição óbvia, mas muito mais profunda do que imaginamos. É a lição do serviço como fruto desse amor expresso em humildade. É impossível conhecer a Cristo. É impossível conhecer a forma como Ele se revela ao meu coração, ao seu coração. É impossível ver a forma como Ele me ama e Ele te ama, e isso não gerar no meu coração e no seu coração um desejo de ser como Ele. E o serviço do Senhor é um serviço sacrificial, meu irmão. Exige abnegação, exige boa gestão do tempo, como Elton pregou semana passada. Existe doação dos nossos recursos, existe doação dos nossos talentos. Sabe por quê? Porque tudo que nós temos foi Ele que nos deu. E se foi Ele que nos deu, é a Ele que nós devolvemos. Mas, meu irmão, a única forma de você servir a Deus é você servir ao mundo. Porque o que adianta você falar que ama a Deus, que você não vê, e você não amar ao próximo, que você vê todos os dias? Olha o que é que Hernandes vai falar, Hernandes Dias Lopes. Aqui Jesus nos ensina que o privilégio não implica em orgulho, mas sim humildade. A grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço, mas quantas pessoas você está servindo. Barclay vai dizer assim, o mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre a sua dignidade, quando na verdade deveria estar de joelhos a serviço dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque a autoridade no reino de Deus não é licença para mandar, ou prerrogativa para exigir, para comandar, para ser servido, mas sim para servir. É por isso que Jesus, lá em Marcos 9:35, vai dizer assim, Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar. E ele vai dizer assim, servindo a todos. O fato de você ter status, o fato de você ter recursos, o fato de você ter boa formação, diante de Jesus, lhe coloca apenas em um lugar: servo. Servo. E diante da família de Deus, todos somos filhos, sacerdotes a serviço do Senhor Jesus. É interessante que em um determinado momento Tiago e João pediram para estar à direita de Deus. Naquele contexto era um lugar de honra. Olha o que é que o texto vai falar lá em Marcos 10, a partir do verso 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes dessa nação as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar vida em favor de muitos. Preste atenção, meu irmão. Isso tem que ficar claro no meu coração e no seu coração. Não importa a sua condição, não importa o seu intelecto, não importa nada. Eu e você fomos chamados para servir a Deus, servindo ao próximo. E algo precisa ser encarnado em nosso coração. É que esse serviço tem um grande objetivo, gente. É porque o mundo só vai conhecer que Jesus Cristo é o Senhor se a minha vida e a sua vida refletir quem Cristo é e o que Ele fez. É muito fácil você falar assim: ei, meu irmão, aceita Jesus, porque Ele morreu por você. Mas o irmão vai olhar para você e vai querer encontrar na sua vida o testemunho do que essa morte e essa ressurreição transformou no meu coração e transformou no seu coração. Porque se você continua sendo um patrão arrogante, ou alguém que trata as pessoas como inferior a você, meu irmão, você não entendeu absolutamente nada. Jesus hoje está dizendo para você assim: eu tirei minhas vestes, eu me ajoelhei e lavei os seus pés. Eu dei o testemunho e o exemplo para que você vá e faça exatamente como eu fiz. Eu estava lendo um comentarista falando sobre esse desafio. Dr. Ackerson, ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar que provavelmente os discípulos eles ficariam muito felizes em lavar os pés de Jesus. Mas o contexto aqui não era lavar os pés de Jesus, gente. Era lavar os pés uns dos outros. Os discípulos não se levantaram para lavar os pés. Não é porque eles queriam que Jesus lavasse os seus pés. É óbvio que se Jesus falasse assim: vocês podem lavar meus pés, todos se levantariam. Porque eles viram Jesus curando, multiplicando pão, fazendo milagres, ressuscitando mortos. O problema aqui é que a dureza no coração daqueles homens estava o quê? É no serviço ao próximo. E aqui fica uma grande lição ao meu coração, uma terceira grande lição. É que esse amor que se reflete para nós como um ato de serviço, ele deve ser expresso a pessoas. Porque Jesus amou pessoas. Jesus morreu por pessoas. Jesus deu a vida por pessoas. É por isso que quando ele é questionado acerca do maior mandamento, ele fala sobre o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, mas ele termina falando assim: ame ao próximo como Jesus te amou. E aqui ele está colocando parâmetro, meu irmão. Não é o quanto você se declara amar a Deus, mas é o quanto esse amor faz com que a sua vida sirva aquele que está caminhando com você. Repito, porque esse amor, porque esse serviço, porque esse lava-pés, ele é um serviço sacrificial que mostra para as pessoas a essência da cruz de Cristo. E aqui fica uma quarta lição. A partir do verso 3 eu falei, até a crucificação, todos os atos de Jesus apontam para o quê? Para a cruz. Cristo ele já estava falando sobre uma maior humilhação que ele faria. A humilhação começa lavando os pés com água, mas termina lavando o meu pecado e o seu pecado com sangue. O sangue de Cristo vertendo na cruz. Eu e você, meus irmãos, estamos aqui de manhã e viemos com alegria no nosso coração celebrar a ceia. Sabe por quê? Porque alguém verteu o sangue na cruz para limpar os meus pecados e os seus pecados, e não foi um sangue qualquer, foi o Filho unigênito de Deus, o Deus Pai, que se faz homem, que habita entre nós,
e que verte o seu sangue na cruz para lavar os meus pecados e os seus pecados. Aquele gesto do lava-pés era apenas uma introdução para algo maior que ele faria. Não só lavar os pés dos seus discípulos, mas purificar-nos de todos os pecados. Pastor, onde é que você está querendo chegar? Meu irmão, quando a gente serve ao mundo, a gente mostra ao mundo o que o amor de Cristo fez no meu coração e fez no seu coração. Há quem diga que a única Bíblia que o mundo vai ler é, sabe quem? A minha vida e a sua vida. Como você se comporta perante a sua família, como você se comporta na sua rua, como você se comporta na universidade, como você se comporta na escola, como você se comporta no seu trabalho. Meu irmão, o mundo está querendo encontrar Cristo na vida daqueles que se dizem filhos de Deus. E se você é filho de Deus, irmão, você tem que ter uma consciência, para que seu irmão no próximo culto de ceia, ou nos próximos meses, ele possa estar aqui ceando comigo e com você. Ele precisa olhar para a minha vida e para a sua vida, e ele vê em nós o mesmo serviço sacrificial que Cristo verteu na cruz. E aqui eu chego na última lição. Eu tinha mais umas 3, mas a hora passa, e essa eu não queria deixar de compartilhar, porque essa última lição, lá no finalzinho, verso 14 e 15, ele diz assim, ó: se eu, o mestre, o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu já queria chamar o ministério de louvor, para a gente ganhar tempo. Então vocês também devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Lá no verso 17, ele fala assim, ó: já que vocês conhecem essa verdade, olha como ele vai terminar: vocês serão felizes se o quê? Se as praticarem. Uma das coisas que Deus ministrou no meu coração nesses últimos meses, pregando para os jovens, porque essa é a geração que mais fala sobre felicidade, e pessoas têm cometido estupidez em prol da sua própria felicidade, e alguns até chegam a relatar que parece que o Evangelho é a revelação de um homem que quer tudo, só não quer que a gente seja feliz. Mas se você parar para pensar, o primeiro sermão que Jesus pregou, o maior de todos, o Sermão do Monte, ele começa falando sobre o quê? Felicidade. E aqui o que muda, meu irmão, é porque o conceito de felicidade na revelação do Evangelho subverte esse conceito de felicidade raso que o mundo tem pregado. E aqui o que Jesus está falando é assim, meu irmão, sabe quando você vai ser plenamente feliz? Quando você viver plenamente o que Deus lhe chamou para viver. Você pode até numa noite, numa balada, encontrar uma motivação, uma alegria efêmera, vai passar, no outro dia vai dar dor de cabeça, porque quem toma cachaça eu nunca tomei, graças a Deus, mas o povo diz que dá uma dor de cabeça, um enjoo, não sei o quê, fora o sentimento de vazio. Eu não preciso falar sobre isso, gente, talvez eu nem seja a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, tem que chamar um ex-alcoólatra aqui para falar, mas meu irmão, Cristo está falando sobre uma alegria verdadeira, sobre uma coisa que permanece, sabe por quê? O que Cristo está querendo construir no meu coração e no seu coração não diz respeito aos poucos anos que você vai viver aqui. Se você viver bem, meu irmão, se você não tomar Coca-Cola, nem comer Mac, se você viver bem, você vai viver 80 anos. Mas existe uma eternidade preparada para nós. E Cristo não está preparado com os 80 anos que você vai viver aqui. Eu sempre digo isso, tem gente trocando 80 anos de vida por uma eternidade de abundância no Senhor. O que Deus está querendo construir no meu coração e no seu coração, sabe o que é? É um desejo, uma alegria, um contentamento eterno. E Cristo está falando assim, meu irmão, você quer ser plenamente feliz? Faça o que eu estou te pedindo para fazer. Eu lembro como se fosse hoje, uma das nossas primeiras viagens para o Pichoré com o JNI. Nós fizemos um Kids Game.
E quando a gente chegou lá, brincadeira de roda, não tinha muita coisa, Thales sabe muito bem disso. A gente improvisa quando faz Kids Games. E desenho no chão ali. Como é que é aquele negócio que o povo fica pulando? Que eu esqueci agora o nome. Amarelinha. Pula a corda. E os adolescentes começaram a entrar em crise. Porque as crianças riam. E elas falavam, como assim, pastor? Eu tenho um melhor computador, eu jogo Fortnite, Call of Duty, Warzone, e minha vida é vazia. E essas crianças brincando de pula corda, elas são felizes. Sabe por quê, meu irmão? A essência da felicidade é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. E eu comecei a ver um sorriso no rosto daqueles meninos, sabe por quê? Eles estavam alegres por ver crianças o quê? Alegres. Meu irmão, às vezes a gente está numa deprê da gota. Parece que a nossa vida não faz mais sentido. Parece que as coisas não têm mais brilho. Saia da sua casa e vá fazer um ato de generosidade a alguém, e você vai ver como o seu pulmão vai se encher de fôlego. Porque nós nascemos para fazer o que Cristo nos chamou para fazer. E Cristo está falando assim, vocês nasceram para servir ao mundo. Não para viver para vocês mesmos. Não para viver mais para os seus sonhos, para os seus talentos. Mas para viver para algo maior do que vocês mesmos. Deus tem me chamado e te chamado para sair da nossa zona de conforto e servir ao mundo. Hoje você está aqui celebrando a ceia porque alguém fez isso por mim e por você. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Mas Deus me incomodou para a gente celebrar a ceia com a consciência verdadeira. De que esse momento aqui representa um ato de serviço que antes Cristo fez por mim e por você. E o texto termina dizendo assim, agora vão e façam como eu fiz. Olhe para essa mesa. A cada mês nós poderíamos celebrar a ceia todo domingo. Mas sempre que você olhar para essa mesa, não olhe só para a graça. Porque a graça mais do que abundante sendo derramada aqui. Agora eu estou falando para crente. Olhe também para o compromisso que você fez com Deus. Essa mesa que me chama e te chama ao arrependimento, ao reconhecimento, é a mesma mesa que fala assim, agora vão e faça como eu fiz. Porque vocês só serão verdadeiramente felizes se vocês viverem assim. O que eu acho interessante é que o texto vai falar que nem mesmo seus discípulos entenderam aquilo. Sabe por quê, meu irmão? É porque é uma revelação espiritual. Eu queria que você fechasse seus olhos. Porque essa tem sido uma oração no meu coração. Deus, que não sejam palavras humanas que nos constranjam a viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, que seja o Teu Espírito nos transformando. Porque eu não sei de vocês, mas eu não sou Jesus, mas eu quero ser parecido com Ele. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser parecido com Ele. Eu não faço metade do que Ele fez por mim, mas eu quero ser parecido com Ele. E se o meu Cristo, o seu Cristo, o meu Deus e o seu Deus, o meu rei e o seu rei, além de lavar os nossos pés com água, purificou os meus pecados e os seus pecados com o seu sangue, meu irmão, nós precisamos sair da nossa inércia e da nossa zona de conforto e assumir o papel que Deus tem nos dado para essa geração, sacerdotes, a serviço do Senhor Jesus, sinalizando o reino com nossas vidas, com nossos dons, com os nossos talentos, e entendendo que no reino de Deus, maior é aquele que serve. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus, e nós queremos pedir misericórdia. Nós sabemos que o nosso serviço não nos salva, Deus. A Tua palavra fala que nós somos salvos pela graça,
mediante a fé. Isso não vem de nós, é o quê? É dom de Deus. Mas o mesmo texto vai falar assim: vocês não são salvos pelas obras, mas vocês salvos para realizar, vocês são salvos para realizar as boas obras que Deus preparou de antemão. Não tem como eu ser alcançado pelo Evangelho da graça de Deus e o meu coração não ser constrangido todos os dias a querer viver para o louvor da sua glória. Pai, revela em nosso coração essa verdadeira alegria. Transforma o nosso coração, nos tira, Deus, da nossa zona de conforto, Pai. E usa a nossa vida, Deus, como testemunho às nações de quem Tu és e do que o Senhor fez por nós. Pai, eu oro para que Teu Espírito não permita que essa palavra volte vazia, mas que essa igreja entenda: nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós temos uma vocação. E se hoje nós estamos celebrando a ceia com gratidão, é porque um dia o Senhor nos serviu, para que hoje nós possamos servir ao mundo. Pai, essa é a nossa oração, e nós fazemos rendidos no nome daquele que vive e reina para todo sempre.